Se você chegou nesse vídeo, provavelmente tu quer saber o que fazer quando o plano de saúde te envia uma notificação de cancelamento ou até de suspensão. Meu nome é Gabriel Bergamo e vou aqui nesse vídeo te explicar exatamente o que você deve fazer numa situação como essa. Fica aqui, porque até o final eu, advogado especialista na área da saúde, já vou contar o teu direito. Quando tu recebe uma carta dizendo que o teu plano ele vai ser cancelado ou então que o teu plano está suspenso, a primeira coisa que você tem que fazer pode parecer até um pouco óbvio, mas a primeira coisa que tu tem que saber é qual que é o motivo disso. Normalmente é um motivo financeiro. E aí, quando a notificação de cancelamento ou suspensão é por um motivo financeiro, você tem que observar se a tua mensalidade ela está ou não em dia. Se não estiver em dia, há quanto tempo que ela está em aberto? Porque o plano ele só pode cancelar depois de 50 dias com a mensalidade em aberto. Isso para alguns tipos de plano. E aí, até aqui no canal a gente tem um vídeo explicando a diferença entre cada tipo de plano, mas isso é principalmente para os planos individuais ou familiares. Para planos empresariais de até 29 vidas, aí é um pouquinho diferente. A gente tem que observar o seguinte, nesse tipo de caso. Se quem está num plano empresarial até 29 vidas é apenas uma família ou não, ou se de fato é uma empresa em que a empresa fornece para os seus funcionários plano de saúde. Se for apenas a família, a gente tem que utilizar como comparativo os planos individuais ou familiares, porque na prática esse plano ele é um plano que a gente chama de falso coletivo, tá? E se for um plano que seja exclusivamente para a finalidade da empresa, se for de fato um plano empresarial de até 29 vidas, aí a gente tem que observar o que consta no contrato. Porque se for uma cláusula muito abusiva, se não der a oportunidade ao consumidor, e o consumidor nesse caso é a empresa tomadora de serviço que disponibiliza o plano para os seus funcionários, se não der a possibilidade para essa empresa adequar a mensalidade em aberto, aí a gente vai estar falando de uma mensalidade abusiva. E o mesmo vale para um plano com mais de 30 vidas, com mais de 30 beneficiários. Assim, isso para o caso de uma eventual inadimplência. Resumindo, o plano sempre tem que dar a oportunidade para o beneficiário adequar o pagamento da mensalidade, das prestações. Se por acaso o beneficiário entender que o valor cobrado não é o correto, o que tem que fazer é consignar o valor que entende por correto numa conta judicial ou algo do gênero, que é uma consignação em pagamento, e manter a discussão sobre o valor excedente a esse valor que entende o correto, tá? Porque o plano ele não vai emitir um boleto parcial. Então isso você tem que combinar com o advogado, enfim, e aí cada caso é um caso. E agora, se o motivo da suspensão ou do cancelamento não for necessariamente um caso de inadimplência, se for, por exemplo, alguma omissão de doença pré-existente, só a título de exemplificação, o plano ele teria que dar a oportunidade para o beneficiário, para a empresa contratante, de regularizar esse tópico. O plano ele pode até cancelar no caso de uma omissão de doença pré-existente, mas isso não é a regra. Eles têm um trâmite correto para seguir e tem uma resolução da ANS sobre esse tema. Salvo engano, já tem até aqui no canal também um vídeo sobre isso. Então coloca omissão de doença pré-existente, plano de saúde e Gabriel Bergamo que tu deve achar esse tema. Então, nesse caso, se o plano não seguiu o trâmite correto, é possível no Poder Judiciário tirar essa suspensão ou cancelamento, tá? Agora, se seguiu, que é por meio de um processo administrativo junto à ANS, primeiro, você, como beneficiário, tem que ter tido oportunidades de se defender. Se você não teve, aí volta ao tópico anterior, não foi feito o trâmite correto. E aí também cabe uma alteração desse status de cancelado ou suspenso, tá? E aí, se for algo além disso, esses são os motivos mais comuns que a gente vê aqui. Se for algo além disso, é interessante que você busque um advogado especialista na área da saúde para que ele verifique a regularidade
ou não do cancelamento. Se você tem passado por algo assim, se você conhece alguém que passou por algo assim, compartilhe esse vídeo. Qualquer dúvida adicional, coloca aqui nos comentários também, que eu estou aqui para te responder. Esporadicamente eu respondo todo mundo que coloca uma dúvida aqui. Me segue também nas redes sociais, é Gabriel Bergamo DV, e até a próxima.